reconciliação, você não tem reintegração. Uma pessoa que precisa ser reintegrada, isso é, eu estou com conflitos demais. Muitas vezes a solução desses conflitos passa pela experiência da reconciliação, que tem duas dimensões. Você nem precisa acreditar em Deus para isso, viu? Por isso eu vou falar somente de duas. Falo de uma terceira para nós que cremos. A primeira, eu preciso me reconciliar comigo. Muitas vezes eu tenho atitudes, faço escolhas que não são felizes. E aí vou me martirizar durante um bom tempo porque fico olhando para o passado. Meu Deus, por que eu escolhi errado daquele jeito? Poderia tanto ter. E se? Eu costumo dizer que às vezes o nosso inferno está no e se? Como se nós pudéssemos voltar no tempo e fazer de novo. Pode observar. Eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha menos idade que agora, um ladrão roubou uma bicicleta minha. E eu fiquei muito chateado com o roubo daquela bicicleta, porque eu tinha pouco dinheiro na época, tinha juntado o dinheirinho para fazer aquela bicicleta que eu queria, né? Não tinha assim, não, a história de montar uma bicicleta. Pois é, meu sonho durou pouco. Eu morava lá em Belo Horizonte, fazia mestrado lá, o ladrão levou minha bicicleta. E eu me lembro que eu fiquei muito impactado com aquele roubo, pelo simbólico que a bicicleta tinha para mim. Não era só uma matéria que tinha sido levada de mim, era todo um significado de um empenho, de juntar um dinheirinho, guardar, e você escolher direitinho como você queria a bicicleta, enfim, aconteceu. E eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, que eu comecei a parar de dormir. De vez em quando eu acordava no meio da noite e ficava pensando, e se eu tivesse colocado o cadeado? E se eu não tivesse deixado o portão aberto? E se eu não tivesse entrado lá dentro naquela hora para poder pegar não sei o quê? Um monte de e se, que não resolviam em nada. Não me devolviam a bicicleta, mas me davam colocavam-me numa continuidade de roubo. O roubo não terminou só naquele dia, eu continuava sendo roubado de outra forma. Tinha levado a minha bicicleta, isso era definitivo, não tive como recuperar. Mas eu estava permitindo ser roubado de outra forma. Estava roubando a minha paz. E quem era o responsável pelo roubo da paz? Era o ladrão que levou a bicicleta? Não. Eu, que infelizmente, burramente, estava fazendo a escolha de lamentar com e se, construindo hipotéticas soluções que não me serviam de nada. Aí eu pensei, ninguém consegue dormir abraçado a uma bicicleta. É incômodo, ela não cabe na cama. Eu levava a lembrança da bicicleta roubada para o quarto. Levava para minha cama e dormia com ela. E por isso que no meio da noite eu acordava, porque ninguém dorme abraçado a uma bicicleta. E ali naquele momento eu aprendi uma lição para a vida que eu tento aplicar ainda hoje. Que eu não estou livre da tentação do e se. Eu ainda sofro disso, mas bem menos. Porque eu descobri que depois que alguma coisa dá errado, depois que alguma coisa fica frustrado dentro de nós, nós só temos um caminho inteligente, o resto é bobagem. É esquecer, virar a página e continuar. Ah, mas como é difícil. Eu estou falando da bicicleta e eu acredito que você esteja pensando aí nas situações que você ainda não conseguiu liberar também. Que de vez em quando você ainda se pega pensando, e se? Aquele relacionamento que terminou, aquela traição que você cometeu, aquilo que você falou, e se eu tivesse ficado calado? Não ficou. Não existe mais essa possibilidade de voltar no tempo, recolher as palavras, guardar tudo dentro da boca. Não existe. Então, a psicologia vai nos dizer que se você quiser reintegrar-se, voltar a ter a paz, voltar a ter a serenidade, você tem que viver um processo de auto-perdão. Tá bom. Eu me perdoo por ter deixado o portão aberto, eu me perdoo por não ter colocado o cadeado, eu me perdoo por ter voltado e não ter ficado atento. Tá tudo bem.
vou trabalhar, vou conquistar outra coisa, vou comprar outra. Mas nós não estamos falando somente de uma bicicleta. Há tantas coisas na nossa vida que não são materiais e que a gente lamenta e que a gente reforça dentro de nós através do e se. Eu queria que você pensasse em uma situação dessa, porque Deus nos ilumina na hora certa. Eu queria que você pensasse em tudo aquilo que você já perdeu. O que ainda hoje lhe machuca, que você não foi capaz de se perdoar? O que você fez que você ainda tem dificuldade de lidar? A outra dimensão é: eu preciso reintegrar dentro de mim as outras pessoas. Sim, elas erram com a gente. Elas nos traem, elas mentem, elas vão embora, elas morrem. Existem pessoas que precisam perdoar outras porque morreram. É difícil dizer isso, né? Mas eu encontro muitas pessoas que não conseguiram reorganizar a vida porque não permitiram que a vida estabelecesse aquele fato. Elas têm um rancor porque a pessoa morreu. Pode parecer amor, pode parecer tudo, mas isso é egoísmo, não tem outro nome. E egoisticamente nós queremos muitas vezes prender as pessoas em nós. Ou então morreu de outra forma, não morreu fisicamente, morreu como era. Deixou de ser aquela pessoa que você admirava tanto. E você fica eternamente culpando aquela pessoa por ter frustrado suas expectativas. E se ele não tivesse feito? Nosso casamento seria tão melhor. E se ele não tivesse ido embora? Estaríamos aqui. Não cabe e se. Nada pode nos emburrecer mais do que quando lançamos mão deste recurso. Quando busco o e se para me justificar ou para tentar entender o que eu sou. Então, perdoar a mim, perdoar os outros, é absolutamente necessário para um processo de reintegração da personalidade. Hoje, eu preciso me transformar numa pessoa melhor e sem medo de errar. Todos nós aqui nessa capela, todos nós que assistimos em casa, precisamos reintegrar-nos e reintegrar-nos com os outros. E numa terceira dimensão, para nós que cremos, pedir perdão a Deus. O ateu nunca vai precisar pedir perdão a Deus, mas nós precisamos e faz-nos bem. Pedir perdão a Deus é uma forma que a gente tem de colocar as outras duas dimensões nos seus lugares. Quando eu peço perdão a Deus, eu fico desobrigado do e se. Eu viro a página. Eu começo de novo, porque Deus não tem nenhum pingo de vontade de lidar com os nossos e se. Porque quem nos ama não quer nos ver mergulhados nas infantilidades, nos contextos que nos atrasam. E Deus não quer que você esteja atrasado no seu processo humano. Deus não quer que eu esteja atrasado no meu processo humano. Por isso Ele não tem paciência com o e se. Se você for rezar com o e se, Ele não vai ouvir o que você vai dizer. Sabe por quê? Porque o e se não leva a lugar nenhum. Deus só escuta o que leva a algum lugar. Deus só escuta o que leva a algum lugar. Isso é um discurso que compromete. Que até pode ser que metade da minha oração não sirva para nada, porque eu só falo coisas que não têm sentido. Mas na hora que eu digo alguma coisa que tem sentido, acende-se uma coisa na minha mente, ela fica atenta àquilo que pode ser, manda um recado para o sentimento fica mobilizado, modifica a minha palavra e naturalmente modifica a minha atitude. Por isso, a reintegração da personalidade para nós cristãos, ela acontece no momento em que nós nos perdoamos os outros e nos sentimos perdoados por Deus. Porque eu acredito que o perdão de Deus venha naturalmente no momento em que eu vivo as duas dimensões do perdão humano. Eu me perdoei a quem eu ofendi.
quem me ofendeu e vice-versa. E no meio de tudo isso, também há dois caminhos. Toda vez que eu me sinto machucado pela vida, machucado pelas minhas escolhas, eu tenho um caminho muito fácil que se chama culpa, que amordaça muitos de nós. No paralelo da culpa está o arrependimento, mas dificilmente a gente vive o caminho do arrependimento. É muito mais fácil a gente ir pelo caminho da culpa, porque nós temos uma tendência enorme a sermos cruéis com a gente e com os outros. Queremos encontrar culpados, queremos nos sentir culpados. E às vezes, muito pouco arrependidos. Hoje nós queremos pedir a Deus a graça de jogar fora as nossas culpas. Aconteceu como podia ser. Não se sinta culpado por aquilo que não deu certo. Aconteceu como podia ser. Não faça perguntas inférteis. E se? E se eu tivesse sido? E se eu tivesse feito? Não fez. O que nós temos agora é um ser humano precisando ser reintegrado e pronto. Só isso basta. Não queira aquilo que não é seu. E não fique perdendo a sua energia, o seu tempo precioso, culpando-se. Ocupe-se de arrepender-se. É muito mais sábio, é muito mais inteligente.